Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo de qual horário você está vendo esse vídeo. Nós estamos começando aqui mais uma aula do Seminário de Formação Católica. Quem está ouvindo a gente aqui ao vivo é boa noite. E hoje, mais uma aula aí desse Seminário de Formação que a gente está fazendo aí, uma formação para os leigos. Hoje é dia de Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro, então a gente vai falar hoje com o tema A Assunção da Imaculada Virgem Maria. Né? Nós vamos falar sobre 3 dogmas de Nossa Senhora, e por isso é esse título, né? Sobre a Assunção, a Virgindade e a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Vamos começar então com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te entregamos este momento em tuas mãos, Senhor. Pedimos a luz do teu Espírito Santo para que tudo que nós formos meditar seja conforme o teu coração. Te entregamos, minha mãe, todo esse projeto, todos esses vídeos, para que seja para a maior honra e glória do Senhor, para que seja conforme o coração do Senhor. Então, Senhora, estendei a tua mão, teu manto sobre nós, protegei as nossas famílias e guiai-nos na busca pelo conhecimento do Senhor. E que possam vir mais pessoas que tenham esse desejo de conhecer o Senhor. E que este projeto seja um instrumento nas tuas mãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Amém. Fique aqui conosco, pessoal. Fique aqui conosco ao vivo. Compartilhem, né? Divulguem. Já vão curtindo aí para que mais pessoas possam ver esse vídeo, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook. E compartilhem depois. Meus irmãos, hoje nós vamos falar então de 3 dogmas de Nossa Senhora, conforme eu disse. Vamos ver nas Sagradas Escrituras e na doutrina da Igreja, dos santos, os fundamentos principais, as reflexões, né? As reflexões filosóficas e teológicas sobre esses 3 dogmas, ok? Relacionados à Mãe de Jesus. Então o tema é a Assunção da Imaculada Virgem Maria. Então nós vamos falar sobre a Assunção de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição e a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora. 3 dogmas, tá? Para a gente falar da Assunção, o que é a Assunção de Nossa Senhora? É a subida de Nossa Senhora aos céus. A elevação, na verdade. Jesus, a gente dá o título de Ascensão, porque Jesus subiu com o seu próprio poder, porque Jesus é Deus. Nossa Senhora não. Nossa Senhora não tem essa capacidade. Por isso ela foi assunta aos céus. Deus Pai enviou os seus anjos e esses anjos levaram Nossa Senhora de corpo e alma ao céu. Por isso a gente diz a Assunção. É uma expressão de que Nossa Senhora foi elevada. Ela não tem o poder de se autoelevar. Só nosso Senhor Jesus Cristo tem esse poder, tá? Mas o fundamento da Assunção, por que a Assunção? Um dos fundamentos principais da Assunção é a Imaculada Conceição. Então nós vamos começar falando da Imaculada Conceição. O que é o dogma da Imaculada Conceição? Imaculada quer dizer santa, sem mácula, né? Imaculada. Maculada quer dizer manchada. Imaculada é não manchada, não é isso? Que a gente usa o prefixo i. Ele tem uma conotação de negação, ok? Irreverente, né? Aquilo que não é reverente. Irregular, aquilo que não é regular. Imaculada, aquilo que não é maculada. Aquilo que não foi maculado, aquilo que não foi manchado. Então Nossa Senhora é imaculada, ela não foi manchada
pelo pecado original. Nós temos o dogma, né, do judaísmo, do cristianismo, do pecado original. Nós temos então em nós, em toda a humanidade, o pecado original herdado de Adão e Eva, né? Nossa humanidade feriu o nosso Deus. A partir disso, Adão e Eva, nós somos expulsos do paraíso e carregamos em nós essa mácula, essa mancha do pecado original, que nos é retirada, que nos é curada pelo sacramento do batismo, ok? A nossa aula aí do sacramento do batismo, vocês podem ver sobre isso, ok? Nós falamos muito sobre o sacramento do batismo aí. Nós fizemos uma série de aulas sobre os sacramentos, tá, pessoal? E o sacramento do batismo foi a aula 33, ok? A aula 33. Então, o batismo, ele nos purifica, nos lava do pecado original. Mas ele não tem o poder de tirar as consequências do pecado original. Então, nós temos as consequências. Nós estamos longe de Deus, nós estamos com tendências pecaminosas. A nossa tendência é muito mais de ir para o pecado do que ir para a santidade. Então, isso tudo são consequências do pecado original. Então essas consequências nós carregamos em nós. Por isso precisamos de vida de oração, precisamos buscar santidade, precisamos lutar contra a nossa carne que tem esta chaga do pecado original que nos tendenciona ao pecado, né? Nossa Senhora, então, ela foi preservada do pecado original. Na concepção de Nossa Senhora, né, nós existimos a partir da concepção, ok? A concepção. Então, até houve bastante atrito aí sobre a questão do aborto, né? De lá de Recife, né? Ali já é uma vida. Nós cremos, a Santa Igreja crê que a partir do momento da concepção já é uma vida. Deus infunde a nossa alma ali. Nós já somos um filho de Deus. Então, já temos uma alma ali, ok? Então, já a concepção, a nossa concepção. Nossa Senhora, então, foi concebida, né, no seio de Santa Ana, né, sem essa mancha do pecado original. Ela foi preservada do pecado. Isso que significa Imaculada Conceição. Tá, meus irmãos? Estou dando uma explicação bem esmiuçada para vocês entenderem esse termo, né? A gente ouve Imaculada Conceição, Imaculada Conceição. Mas o que é Imaculada Conceição? Então aí, Imaculada, né? Concepção. Uma concepção sem mancha. Ok? Por que isso? Porque todos os méritos de Nossa Senhora, todas as graças de Nossa Senhora foi preparada por Deus Pai por causa de Jesus. Então percebam, todos os dons da Virgem Maria, todas as graças, tudo vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa de Cristo, ela é escolhida. Nossa Senhora não é escolhida por si mesma, ela o é por causa de Jesus, ok? Então, Deus preparou uma mulher. Deus teve um plano. Ele poderia ter enviado Jesus como um raio, né? Apareceu Jesus aí pregando. Mas Deus quis que Jesus nascesse de uma virgem. Profetizado, né, em Isaías, já 700 anos antes, a Virgem Maria que seria concebida. Então perceba o seguinte: Deus preparou uma mulher para que nessa mulher ela fosse o sacrário de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela, Deus infundiria o Verbo encarnado. O Espírito Santo, como diz o anjo São Gabriel, né, enviado por Deus Pai, né? Sobre ti, ó Virgem, descerá a sombra do Altíssimo. O Espírito Santo, a sombra do Altíssimo. Então, essa sombra do Altíssimo, o Espírito Santo no seio da Virgem Maria, é
é o que temos de mais sagrado. Por isso, este templo que vai receber o Verbo, o Santo dos Santos, precisava estar imaculado, precisava estar puro. Então, o dogma da Imaculada Conceição é por causa de Jesus. Por causa de Jesus, entendeu, meus irmãos? Então, percebo que Deus preparou essa mulher desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Ela foi preservada do pecado original, foi preservada do pecado por causa de Cristo, por causa de nosso Senhor, ok? O anjo, quando chega, né, São Gabriel, quando chega lá, Lucas capítulo 1, ele já fala, ele já sauda a Nossa Senhora, ave cheia de graça. Antes mesmo de Jesus habitar na Virgem Maria, percebam a saudação de Deus, porque o anjo é um emissário de Deus, né? Então ele vem trazer a mensagem de Deus. Então quando ele chega, ele já chega, né, com uma saudação de grande respeito. Você percebe que o anjo sempre é superior a nós, mas nesse momento o anjo faz uma saudação como se Nossa Senhora fosse superior a ele. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então percebo que Nossa Senhora já está cheia da graça de Deus. Isso não seria possível se não fosse pela Imaculada Conceição. Percebam, meus irmãos? Porque ainda Jesus não tinha sido concebido no seio de Nossa Senhora. O cardeal Suenes tem uma frase que ele diz assim: a santidade do Filho é a causa da santificação antecipada da Mãe. Como o sol ilumina o céu antes mesmo dele aparecer no horizonte, assim Deus fez com a mãe do seu Filho. Então percebo, assim como a aurora nós vemos a luz antes do sol vir, Nossa Senhora tem esse apelido, né? Tem um dos títulos de Nossa Senhora, Aurora. Por quê? Porque ela traz o Verbo, ela traz o sol da justiça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Nossa Senhora não é nada mais, nada menos que a servidora, a grande servidora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso para perceber a origem de todos os títulos de Nossa Senhora, né? Santo Anselmo disse o seguinte, no ano 1050, se Deus pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido conceder também a Maria? Perceba que interessante, Santo Anselmo, no ano 1000, ele já dizia isso, né? Se Deus concebeu Eva pecadora, como imaculada. Ora, Eva foi imaculada depois que ela, né, pecou, caiu lá. Se Deus pôde fazer isso com Eva, por que Deus não pode com a mãe do seu filho? E é justamente essa a nossa fé, meus irmãos. Percebo que, ora, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Quem somos nós para dizer não é assim? Não é assado? Ah, Alessandro, mas não é questão de dizer não. Você tem que provar que sim. Peraí, meu amigo. Nós temos a tradição milenar, 2000 anos. Vários cristãos, mártires, santos, desde o início dos tempos, pregando isso. Pregando a Imaculada Conceição. É claro que em vários períodos da igreja, vários santos também tiveram dúvidas da Imaculada Conceição. Isso ocorreu, porque ainda a igreja não tinha decidido dogmaticamente se a Imaculada Conceição era realmente de fato, né? Então, uma verdade dogmática. A igreja foi decidir isso em 1854, tá? Mas percebam, não é em 1854 que a Igreja Católica inventou, agora nós vamos inventar aqui que Nossa Senhora é Imaculada. Não. A igreja sempre acreditou nisso, ok? Desde o início dos tempos.
Mas houve várias divergências na história da igreja. E como é uma coisa que não era essencial para a salvação, se o cara lá no ano 100, 200 não acreditasse na Imaculada Conceição, não ia para o céu. Não, não era. Então era uma verdade de fé que tinha as suas dúvidas. Então a igreja amadurecendo, toda a parte teológica, estudando as escrituras e a tradição da igreja, chegou em 1854 e proclamou o dogma que há muito tempo antes já se cria, ok, meus irmãos? Nós temos alguns santos que tinham dúvidas, que duvidaram, ok, desse dogma. Não acreditavam, a palavra não é nem dúvida, né? Eles não tinham ainda todo esse conhecimento. A igreja, quando define um dogma, meus irmãos, ela não tira do chapéu. Ela estuda as Sagradas Escrituras. Tem toda uma fonte teológica, tem toda uma base teológica para isso. Então, não é... Às vezes a gente vê um protestante falar, a igreja inventou isso aí. Peraí, a igreja não inventou. Tudo tem um porquê e um porquê profundo. As imagens... Tem toda uma justificativa teológica, uma base bíblica, uma base na tradição e no magistério. Não, nada é à toa na Igreja Católica. Nada é à toa. Ok, meus irmãos? Então, São Cirilo, né? São Cirilo, ele vai dizer, né, que era preciso que o tabernáculo fosse imaculado para receber o Santo dos Santos. Nossa Senhora também tem o título de tabernáculo, sacrário de Deus. Porque Nossa Senhora foi o primeiro sacrário. O primeiro sacrário da Eucaristia, né? O primeiro sacrário do próprio Senhor Jesus. Era preciso que esse sacrário estivesse limpo. Era preciso que... Você gostaria de colocar a Eucaristia num sacrário sujo? Não. Você acha que Deus, se você que é pecador não gostaria, imagina Deus Pai. É claro que Deus preparou uma mãe, uma mulher, né? Em 1854, o Papa declarou, né, o dogma. Mas, em 1830, 24 anos antes, Nossa Senhora aparece a uma freirinha que tinha o apelido de Zoé. Aparece para ela, na sua humildade, na sua pequenez, uma freira muito simples, deixa mensagens para ela de conversão, né, numa Europa que estava devassa, e a Europa começa a sofrer muito com a peste, e Nossa Senhora ensina ela a uma medalha, criar uma medalha, manda cunhar uma medalha, que aquela medalha ajudaria várias pessoas a serem curadas. E aí é a medalha milagrosa. Essa irmã, que o apelido era Zoé, é nada mais nada menos que Santa Catarina Labouré. Então, meus irmãos, em 1830, Nossa Senhora aparece 24 anos antes a Santa Catarina Labouré e manda cunhar a medalha milagrosa com o tema, com os escritos: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Percebam, ó Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. E pede que esta jaculatória se reze entre os mistérios do Santo Terço. Ok? Não podemos esquecer de rezar essa jaculatória. Isso 24 anos antes. Mas, em 1858, 4 anos depois da definição do dogma, lá no finzinho de Lourdes, Nossa Senhora aparece a Bernadette, né? E há uma menina pobre, ignorante de tudo. E o padre não acreditava na aparição, achava que era coisa louca da menina, e fala para a menina, quando ela aparecer de novo, você pergunta quem ela é, por favor. E aí a menina vai lá e pergunta, Nossa Senhora, o padre não acredita e perguntou o nome. Aí ela fala, vem aqui dia tal que eu vou falar meu nome. E aí ela vai e fala o nome para a menina. E o nome é muito complicado para aquela menina pobre, ignorante, analfabeta. Então a menina fica repetindo o nome e sai correndo lá do alto e vai correndo até a paróquia.
e repetindo o nome, repetindo o nome, repetindo o nome, repetindo o nome para não esquecer. E ela chega lá ofegante pro padre e o padre pergunta: o que foi, minha filha? Ah, eu perguntei o nome dela, ela falou o nome. Qual é o nome dela? Ela falou que é a Imaculada Conceição. Eu não sei o que é isso, padre, mas ela falou que é isso. O padre fica extasiado. Como que essa menina sabe isso? Porque naquele tempo, meus irmãos, por mais que o Papa tenha proclamado o dogma em 1854, não tinha rádio, televisão, enfim, as notícias não chegavam em todas as paróquias, né? O povo não sabia ainda sobre o dogma e etc. Então, assim, olha só, né? Há muitas outras coisas que a gente pode falar aqui sobre a Imaculada Conceição, mas isso aí é um resumo para a gente tocar o barco, né? Então, a Assunção de Nossa Senhora vem justamente por causa da Imaculada Conceição. O dogma da Assunção, porque São Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Ora, se Nossa Senhora foi concebida sem pecado e ela permaneceu santa e imaculada, então ela não poderia morrer. Ora, se Adão e Eva foi criado por Deus para não provar a morte, então Nossa Senhora não deveria provar a morte. E por isso, né, a igreja crê que houve a dormição de Nossa Senhora. É uma espécie de um sono, uma dormida, uma morte sem ser morte, e aí ela foi elevada aos céus como seu filho. Até mesmo porque o mesmo corpo e sangue santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo corpo e sangue de Nossa Senhora. Jesus Cristo não teve participação de homem carnal. Então o sangue de Jesus é o sangue de Nossa Senhora. Então quando o irmãozinho fala: o sangue de Jesus tem poder, é o sangue de Nossa Senhora também. Biologicamente é o mesmo sangue. Então o corpo de Nossa Senhora, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo tiveram o mesmo destino, o céu. Olha que lindo isso. Então esse dogma da Assunção de Nossa Senhora foi proclamado em 1950, ok? Mas da mesma forma, sob uma verdade existente há muito tempo na igreja. Nós temos sobre a Assunção de Nossa Senhora um apócrifo da época lá, um pouco depois dos apóstolos, descrevendo a Assunção de Nossa Senhora. A igreja viu que, assim, aquele escrito não foi inspirado pelo Espírito Santo, então não entrou no cânon da Bíblia, mas é um escrito com muitas informações importantíssimas, e ele fala sobre a Assunção de Nossa Senhora. Eu tinha esse livro aqui, eu emprestei para alguém que não me devolveu, infelizmente. Então, meus irmãos, infelizmente a gente tem essas questões, né? Não se trata de apego a livros. Tem irmãozinhos que não gostam de ler, que fala isso: Alessandro é apegado a livro, a coisas materiais. Não é coisas materiais. O livro não é uma coisa material. O livro é como se fosse uma pregação. Eu falava isso uma irmãzinha uma vez. Eu vendo uns livros, né? E aí eu vendi no grupo de oração Imitação de Cristo. E eu falei para a coordenadora assim: olha só, essa irmãzinha vem todo o grupo de oração aqui escutar uma pregação, rezar e tal. Ela acabou de levar para casa um livro que ela vai agora escutar uma pregação todos os dias. E de um grande pregador, Tomás de Kempis, lá da Revolução Espiritual da Europa. Essa irmãzinha levou para casa algo que vai fazer ela mergulhar em oração, em pregação, o resto da vida. O que é o livro Imitação de Cristo? Quem tem, sabe. É uma preciosidade que veio do céu. Então percebam que o livro não é só uma coisa material. Um livro, claro, santo, né, gente? Um livro, né, com as verdades de Deus. O livro é algo importantíssimo. Não é à toa porque Deus quis usar o livro para deixar suas palavras escritas, que é a palavra de Deus. Quis deixar para nós as Sagradas Escrituras. Então o livro católico, o livro santo, ele é algo importantíssimo. É algo que precisa ser protegido, valorizado, guardado, lido, relido, né? E honrado. Ok, meus irmãos? Então, infelizmente, eu não tenho aqui para ler o relato da Assunção de Nossa Senhora, mas nós temos um apócrifo aí, antigo.
E principalmente aqui na minha missão de pregador, eu preciso ter livros, eu preciso consultá-los. Vários livros eu consulto para poder vir aqui pregar, para poder falar, para eu não falar da minha cabeça, da minha. Eu não tô aqui, eu não posso falar o que eu acho, não posso. Ai de mim se eu falar aquilo que eu acho. Eu tenho que falar aqui o que a igreja diz. O que a igreja diz. Então, para isso eu preciso estar embasado, para isso eu preciso dos livros. Sem os livros eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui pregando. Tudo que eu estou falando aqui da Imaculada, é tudo retirado dos livros, né? Um dos livros principais que eu consultei é esse aqui, ó, do professor Felipe Aquino, A Mulher do Apocalipse. Recomendo muitíssimo, tá? Olha aqui, ó, cheio de marcações. Se você olhar o livro, eu risco mesmo. Tem gente que acha isso um crime contra o livro. Então eu rabisco o livro para poder marcar, para poder usar. Eu faço anotações no final do livro, né, para depois consultar, ou eu faço também anotações em papel para você poder depois puxar aquelas verdades que tanto tocaram a tua alma. Então eu deixo como um mapa. E aí quando eu preciso falar de algo, falar para um irmão, pregar em algum lugar, eu venho aqui no meu mapa e acho da onde eu tirei. Então é importantíssimo a gente honrar e valorizar os livros santos. Os santos falam muito sobre isso. Muito sobre isso. Infelizmente, alguns irmãozinhos que não lê. Eu já ouvi falar isso. Até apego a coisa material. Como se uma caneta é igual a um livro Imitação de Cristo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Paz, louvado seja Deus, que Deus converta esses nossos irmãos. Então, meus irmãos, Santo Efrem, do ano 300, Santo Efrem, preste atenção, do ano 300, já falava sobre a Assunção de Nossa Senhora. Além desse apócrifo, nós temos os santos falando. Vários santos. Eu não vou aqui citar todos, mas eu vou citar alguns. Santo André de Creta, né, no 720, falava, né, se o salário do pecado é a morte, né, se o salário do pecado é a morte, o salário da santidade é a vida eterna, né? E falava também da carne de Jesus, como eu falei para você, do mesmo destino, né? E tem outra, os santos falam, olha, se a Bíblia fala que Elias foi elevado ao céu em corpo e em alma, né? Carruagem de fogo, Elias, por que não a mãe de Jesus? Por que não a mãe do Salvador de toda a humanidade? A mãe do Salvador da humanidade inteira, não só daquela época e do futuro, mas do passado também, de todos os tempos. Por que Deus não pode fazer isso, meus irmãos? Por que Deus não pode? Como pode um protestante vir e limitar Deus de fazer o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer? Então, meus irmãos, essa é a proclamação. E também tem o dogma da virgindade de Nossa Senhora. Ela, o que a igreja diz? A Nossa Senhora foi virgem antes e após o parto, né? Isso se confirma na passagem de Mateus, lá em Mateus, quando o anjo anuncia a José. Ele diz, eis como nasceu Jesus Cristo, Maria sua mãe concebeu pelo Espírito Santo. E José pensa em, né, não ficar com Nossa Senhora. E aí, enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. E aí ele cita a profecia de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então percebam, meus irmãos, que o Antigo Testamento, o Espírito Santo ungindo o profeta Isaías, chama essa mulher de a Virgem. A Virgem. Para o judeu,
o nome para o judeu significa vocação e missão. Então percebo que esse nome, a Virgem, é algo importantíssimo no contexto teológico, no contexto bíblico. Nossa Senhora foi virgem antes e depois do parto. Esse é o grandioso milagre de Nosso Senhor, profetizado 700 anos antes com Isaías. Ok? Alessandro, mas tem aquelas passagens dos irmãos Jesus e tal na Sagrada Escritura. Bem, não são filhos de Nossa Senhora, são primos, parentes. Se você pegar, quando eles colocam os nomes de cada um, você consegue pegar o parentesco, né? Filhos de Cleofas, filhos de Maria, outra Maria, ok? Esposa de Cleofas. Então você consegue verificar isso. Em alguns casos não são citados nomes. Então, na Sagrada Escritura, assim, de um olhar técnico só da Bíblia, não tem como provar pelo escrito bíblico que aqueles irmãos de Jesus era filho de Maria, e não tem como provar que não é, ok? Porque tem esse verbo no original que não tem para primos, ok? Uma insuficiência na língua para separar primos, irmãos, parentes próximos, né? Tem uma coisa interessante que no alto da cruz, né, o judeu, quando ele vai deixar, né, geralmente o pai, o filho enterra os pais, né? Mas quando o filho está morrendo e vai deixar a sua mãe, quem tem que assumir é o irmão mais velho. Isso está na norma do judeu. Se por acaso esse filho vai morrer e não tem irmão, ele precisa confiar sua mãe a alguém. Então percebo que Jesus até isso ele cumpre no alto da cruz. Jesus então, segundo a tradição judaica, ele tendo irmãos, ele não deveria confiar Maria, Nossa Senhora, a João no alto da cruz. Mas porque Jesus não tem irmão, ele confia Nossa Senhora a São João. E fora o testemunho de vários cristãos no início do cristianismo e em toda a história da igreja, falando da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Santo Efrem, do ano 306, São João Crisóstomo, do ano 349, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Epifânio. Santo Epifânio disse, virgem ainda mais pura depois do parto. Ainda mais pura. Porque agora ela tem o Deus vivo nos braços. Agora a Sagrada Família está vivendo profundamente o amor ao Verbo encarnado. Então, a luz, a purificação e o compromisso que ela tinha assumido de virgindade, ela e São José, agora mais ainda se concretiza. Ok? Santo Irineu também falou. Eu não vou citar aqui as passagens porque o nosso horário não permite. Mas se você quiser aprofundar, leia este livro, A Mulher do Apocalipse. Recomendo, aí você vai aprofundar. Tá? Meus irmãos, até Lutero escreveu sobre a virgindade de Nossa Senhora. Até Lutero acreditava. João Calvino acreditava. Até o Alcorão professa a virgindade de Nossa Senhora. Percebam que nós temos uma tradição. Aí vem agora, desculpa falar assim, um protestantezinho não lê nada, não estuda nada, só pega lá a Bíblia, abre a esmo e lê e decora versículo e acha que sabe tudo, começa a falar mal da mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Começa a falar mal de tudo, começa a assistir vídeo de YouTube e acha que sabe tudo. Alguns irmãos não gostam que quando eu começo a falar isso, mas a gente precisa falar. A gente precisa combater tantos ataques que há à Nossa Senhora e à Santa Igreja. Não se trata de um debate respeitoso com relação a isso. Eu tenho vários irmãos evangélicos. Eu gosto de usar a expressão evangélicos, porque eles realmente querem buscar viver o Evangelho.
Mas infelizmente há irmãos que não são evangélicos, são protestantes, vivem para protestar. Então esses fazem o papel do diabo. Eles vivem para atacar, vivem para debochar, fazer aquilo que o diabo faz no exorcismo. Tá? Então, meus irmãos, é hora da gente anunciar Nossa Senhora, é hora da gente entender esses dogmas, aprofundar nossa fé, ok? E defendê-la com unhas e dentes contra os ataques do dragão, como está lá em Apocalipse 12. O dragão vomita sobre ela, né? Mas aí Deus a protege. Mas aí o dragão, vendo que não pode atacá-la, ele vai atacar os filhos dela, que somos nós, tá? Eu falei muito sobre Nossa Senhora, eu recomendo a vocês, tá? Vou falar aqui para vocês. Eu falei sobre Nossa Senhora, Mãe da Igreja, na aula 16. Vocês podem ver aí todas as aulas, tá? No link que eu botei aí no meu YouTube. E vocês podem ver lá, quando eu falo nessa aula 16, eu mostro lá na Sagrada Escritura, no Apocalipse, eu provo que Nossa Senhora é mãe dos seguidores de Jesus. Nossa Senhora é mãe nossa. Isso está nas Sagradas Escrituras, tá? Na aula 16. E na aula 24, a gente viu sobre o dogma de Nossa Senhora Mãe de Deus. Porque Nossa Senhora é mãe de Jesus, não só homem, mas de Jesus Deus, né? Ela é mãe de Jesus por inteiro. Jesus não se divide. Quando as pessoas tentam dividir, tentam falar que Nossa Senhora não é mãe de Jesus divino, pensam defender Jesus, mas na verdade eles estão dividindo Jesus. E não pode. Jesus é um só, né? Ele tem duas naturezas, mas é uma pessoa só. E dividir as duas pessoas, isso é uma grande heresia no início do cristianismo, que os primeiros cristãos combateram com sangue, com martírio. Tá bom, meus irmãos? Então vamos orar por aqueles que têm dificuldade. Entregamos nas mãos do Senhor, nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que atacam a sua igreja, que atacam a Ele mesmo, como São Paulo que atacava a igreja. Jesus fala, né? Por que me persegues? Porque quando perseguem a igreja, perseguem ao próprio Cristo. Oremos, meus irmãos, por todos estes e oremos pelo nosso coração, para que nós possamos ser filhos de fato de Nossa Senhora. Que nós possamos reverenciá-la, honrá-la e amá-la, porque imagina como que Jesus não a amou, não a reverenciou e não a respeitou. Jesus cumpriu o mandamento de honrar pai e mãe. Se Jesus honrou Nossa Senhora, muito mais nós temos que honrá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, meus irmãos, a gente continua e recomendo a vocês ir lá no meu YouTube, seguir lá e acompanhar todas as aulas. Deus abençoe a todos. Shalom.